Graça e a paz, irmãos. Vou começar mais uma live nessa noite. Você vai entrando, vai convidando, vai dando o direct. Enquanto isso, vai curtindo esse louvor aí maravilhoso em inglês. Orquestrado. Oh, glória. Aleluia. Interessante que aleluia é aleluia em qualquer língua. Ele está em inglês, mas aleluia é igualzinho. Seja bem-vindo, Ageu. Vai curtindo aí o louvor. Vai convidando os irmãos, vai dando os directs aí. Você é o primeiro a chegar. Enquanto isso, vai curtindo aí o nosso louvor. Augusto. A Ju, não conheço, com certeza é lá de Goiânia. Seja bem-vinda, Ju. Jussiele, né? Seja bem-vinda. Vai aproveitando, vai convidando os irmãos aí de Goiânia, da videira aí do Botânico, e vai aproveitando, apreciando o louvor aí. Aleluia. Vai convidando os irmãos aí da videira de Volta Redonda, vai convidando os irmãos aí da videira de Goiânia para estar conosco nessa noite. Eu sei que vai ser poderoso. Vai ser power hoje à noite, hein? Deixa eu aproveitar aqui e fazer não quero desativar comentários. Vai convidando aí. Tem um negócio aqui que se coloca que eu não sei como eu queria fazer. Tem um plugin. Tem que descobrir para colocar. Já de cara convidou a pastora Andréia, né? Glória a Deus. Vai convidando o povo, que hoje vai ser poderoso. Deixa eu convidando também aqui um pouquinho. Dar um tempo para o nosso convidado. Vamos lá. Vai entrando aí, povo. Vai convidando. Ok, tá enviando aí. Já convidei. Ô, Márcia, seja bem-vinda. Nosso convidado já chegou, pastor Arlan. Espera só o povo chegar mais um pouquinho. Eu já vou te chamar aí, pastor Arlan. Dona Maria, Carolina, meu filho Gabriel. Gabriel, não saia da live, fica na live, tá ok? Chama o Cauã aí para a live também. Enquanto isso, vamos apreciando aqui um outro louvor. Vamos lá. Kátia, seja bem-vinda. Vai convidando aí. Tá com a família aí, Kátia, na sala? Tá com o Edu aí? Se tiver, dá um abraço nele, dá um abraço aí nas meninas. Já eu já chamo aqui o meu convidado. Cadê a videira aí de Volta Redonda? Vamos entrar, irmão. Aleluia. Amém. O Edu tá trabalhando? Que pena. Mas tá todo mundo aí na sala com você? Você tá aí com as crianças? Tá com as meninas? Seja bem-vindo. Tiago? Seja bem-vindo, Tiago. Ô, Edson, seja bem-vindo. Vai convidando aí o pessoal, convidando a família, convidando os irmãos. Amém. Dá um beijo aí em todos aí por mim. Dá um beijo na família. Eu vou estar chamando aqui o nosso convidado dessa noite e eu vou deixar ele fazer as apresentações.
Cadê o pastor Arlan? Aqui. Seja bem-vindo, pastor Luísio. Deus abençoe sua vida. Ô, pastor Arlan, que honra ter com o senhor aqui. Deixa eu só cancelar aqui esse louvor nesse momento. Amém. Quer dizer que eu fico muito feliz de eu ter aceitado o meu convite. Que isso. Me sinto honrado demais de você estar aqui conosco. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é o que eu tenho falado com a igreja. Eu tenho dois motivos, pastor Arlan, para estar fazendo essa live. O primeiro foi uma direção do pastor Luísio, Amém. que ele deu para que nós estivéssemos, nesse tempo, alimentando a igreja, né? Estar junto, Verdade. já que aqui no Rio nós não estamos podendo fazer os cultos presenciais. E aí nós estamos fazendo essa live. Eu não faço todos os dias. No início do projeto, nós tivemos os 21 dias do livro. Ah, vocês fizeram junto conosco? Hã? Vocês já fizeram junto conosco? Na mesma data? Exatamente. Igualzinho aí, Goiânia. E aí, depois disso, por conta de tantas lives que tem de pastores tão importantes para o nosso ministério, hoje mesmo eu estava com o pastor Azemar e foi poderoso demais. Eu recomendo aí a todos que não assistiram a live de hoje do pastor Azemar com o pastor Arlan, foi poderoso, foi testemunho, na verdade foi um testemunho do pastor Azemar, e assim, ele ficou demais. A minha esposa acabou de ouvir agora ele. Está lá no canal, tá? Ainda está no Instagram, não é isso? Ainda está. Ainda está no Instagram e amanhã, a partir de amanhã, vai estar no canal lá do azemar.tv. Isso. Então, o primeiro motivo é esse. E o segundo motivo é dar para nós aqui, para mim também, a oportunidade de estar conhecendo outros pastores da videira, né, que a gente, pela distância, né, a gente não ter relacionamento, não conhecer. Então, quando eu vi o senhor, eu falei assim, poxa, eu vou ver se o pastor me atende. Então, eu vou deixar o senhor se apresentar aí aos irmãos que não conhecem ainda, né? O senhor ficar à vontade. Amém. Muito prazer, pastor Márcio Figueiredo. Meu nome é Arlan Oliveira, irmãos. Eu sou pastor aqui em Goiânia. Ando com nosso amado pastor Luísio. É um prazer, né, sentar com ele toda terça-feira e aprender, ser ministrado pela vida dele. Sou casado com a Leandra. Tenho 3 filhos, né? O João Pedro, de 8 anos, o Timóteo, de 6, a Ana, com 1 ano e 3 meses. E estou à frente da Igreja Videira Botânico. Estou lá, nós começamos, né, a multiplicação lá foi em dezembro de 2015. Então, desde 2015, dezembro de 2015, eu estou à frente. Hoje nós temos uma igreja lá que tem 1.650 irmãos. Uma grande igreja, para a glória de Deus. E voltamos a reunir, graças a Deus. Já temos, não sei como está aí no Rio de Janeiro, está reunindo, pastor? Está tendo condição de reunir? A igreja maior, que é a central, lá, que é a JPA, onde o pastor Ricardo fica, sim, ele está reunindo. Ele tá aqui a cidade, o prefeito, ele fechou, ele proibiu, ele não pode. Meu Deus. Pois é, nós tivemos o privilégio de podermos já reunir 3 semanas. Tem sido uma bênção. E eu sou um discípulo do pastor Luísio. Recebo o que eu vou compartilhar com você aqui. A maioria das coisas que eu irei falar, com certeza, foi que eu aprendi dele. Não tenho vergonha de falar, sou um repetidor daquilo que Deus tem trazido para ele. E me sinto muito honrado, muito privilegiado, né, de estar com vocês aí de Volta Redonda. Nunca fui na sua cidade, não conheço. No mapa ela fica no norte do estado do Rio de Janeiro, no sul. Fica sul, né? Ela é Dutra, né? Você indo para São Paulo, ou a 130 quilômetros do Rio, né? Da capital. Serra aqui. Serra. Olha, eu já fui aí no Rio de Janeiro, capital, já fui em Petrópolis, mas não tive o privilégio de passar em Volta Redonda. Quem sabe um dia estarei aí visitando a igreja. Vai ser uma grande honra para nós. Você aqui receber o senhor na minha casa. Vou pagar o hotel, não, vem para cá. Amém. Amém. Olha, pastor
não sei se o senhor viu aí, nós estávamos, não sei se ainda está, né? Nós estávamos com um visitante ilustre, o pastor Luiz estava na live aí, ele entrou. Rapaz, eu vou falar uma coisa, eu não sei se ele está ainda, mas o pastor Luiz, eu não sei se ele está. Eu acho que ele faz isso em todas as igrejas, mas não tem uma live que eu faço que o pastor Luiz não dá uma espiadinha. Ó, Toda live que eu estou fazendo aqui, ele entra, dá uma espiadinha, eu me sinto muito honrado e o coração acelera, né? E o medo de falar alguma besteira aí e o bispo vê. É verdade, é verdade. Não, cai em cima uma responsabilidade grande. Mas ele é muito, muito sábio e ele nos trata com muita graça. E é um assunto, né? Quero até entrar aqui já no assunto, né? Esse assunto que nós decidimos, né? Eu creio que foi o Espírito Santo, falar sobre oração. Sim. E é um assunto, pastor, que eu tenho 44 anos de idade. Garoto. Faço 44, aliás, né? Eu já estou errando a conta, estou querendo errar a conta para menos, né? De vez em quando sai para mais, mas... Que saudade dos 44, eu vou fazer 51 agora, mês que vem. Não, mas está conservado, então. Tá bem, pastor. O Deus foi generoso comigo. E eu converti em 2004, então temos aí 16 anos, né? Em setembro completa 16 anos de conversão e com 4 anos de convertido eu entrei no teste para ser pastor e fui ordenado pastor em 2010. E desde quando eu converti, foi algo que eu sempre fui muito inclinado, né, para uma vida de oração. Mas eu não tive. Aconteceu, de repente você está nos ouvindo agora, e a vida de oração ela é uma crescente de Deus nas nossas vidas. De repente você está ouvindo, pastor, eu tenho tanta vontade de orar mais, de fluir mais em oração. Eu quero te falar que é uma crescente, é uma caminhada, porque a oração é relacionar com Deus. E eu lembro quando eu comecei, né, eu tinha uma medida de revelação a respeito de oração, e uma medida de revelação a respeito de Deus, essa questão de intimidade com Deus residente em mim. Mas em 2014, você vê, 10 anos depois, pastor, que eu tive uma experiência que mudou a minha vida de oração. E essa experiência ela foi junto com a ênfase no Evangelho da Graça. Foi no ano no qual nós começamos a dar uma ênfase. Foi em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014, que a gente começou essa ênfase. E foi em um jejum. Em um jejum que eu tive uma experiência na qual eu falei para Deus, Deus, eu acho que eu vou, nesse jejum de 21 dias, eu vou ficar só com líquido. E eu lembro direitinho que Deus trouxe algo no meu coração. Falou assim, experimenta fazer algo diferente na oração. E aí a gente tinha o hábito, né? Nós temos o hábito aqui em Goiânia de orar das 7 da manhã até as 8, os pastores, né? A igreja, de meio de semana. E aí eu decidi separar um tempo maior. Falei, eu vou chegar às 6 horas para ter um tempo. E a partir desse momento, Deus me ensinou uma caminhada com Ele diferente na oração. Eu comecei a ter mais prazer. Porque isso é muito importante, o que eu vou falar agora para você. Você desenvolver prazer na oração. Quando você aprende a ter prazer, quando você tem esse tempo a sós com Deus, tudo que você tem prazer, você faz constantemente. Com certeza. E aí desencadeou uma nova história na minha vida, né? E ainda mais essa oração que eu aprendi, oração com graça. Oração sem a graça é sem graça. Eu tenho essa frase. Oração sem a graça é sem graça, mas oração com graça, aí ela tem graça. Amém, amém. Alan, deixa eu falar uma coisa com você, e você tem essa experiência. Hoje à tarde eu estava indo ali para comprar algumas coisinhas que a minha esposa queria fazer aqui, um caldo, que na cidade chama de caldo, não sei, aí em Goiânia. Lá no Rio é sopa. Aqui em Volta Redonda é caldo. Aqui tem caldo e sopa. Ah, é? Eu não sabia que tinha diferença, não. Então, aqui, até ela acabou de entrar aí agora, aí a pastora Andréia, minha esposa, minha bênção de Deus. Prazer. E aí, eu fui comprar ali
um negocinho que ela queria fazer uma sopa de ervilha agora para caldozinho aqui para a gente agora à noite. E aí eu fui meditando no que nós iríamos conversar agora à noite. E uma das coisas que veio no meu coração é justamente isso. Eu vou falar duas coisas com você e depois eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro, é o que eu estava meditando inicialmente. Oração, ela é muito difícil quando você está numa grande dificuldade para a grande maioria dos cristãos. E a oração, ela é difícil você praticar também quando você está muito bem, para a grande maioria dos cristãos. Porque você busca quando você tem uma necessidade. Mas dependendo da sua maturidade, se a sua dificuldade ela for prolongada, uma das coisas mais difíceis para você fazer é orar. Você, uma das coisas que o pastor Luiz falou recentemente, eu preguei aqui, é que o diabo ele tenta a todo custo calar a sua boca, fechar a sua boca. Sim, verdade. E quando você está assim, vamos falar aqui um jargão militar, que não é o meu caso, porque eu não sou militar, é quando você está voando em céu de brigadeiro, que está tudo bem, também é uma outra dificuldade. Sim. De você também buscar, porque está tudo bem. Você vê, os países que estão, hoje, países que não têm muita dificuldade, que não têm dificuldades, são países do primeiro mundo, não tem dificuldade. Você vê que o índice, sabe, de conversão de pessoas que buscam a Deus, ele é muito reduzido. Porque não precisa, não depende. Então, dentro disso aí, dessas duas coisas, eu estava meditando em algo. Por exemplo, eu olho para Goiânia e eu vejo algo surpreendente. Você também é empresário, né, pastor? Eu era, né? Até agora, 2 anos atrás, eu ainda tinha um restaurante, né? Fiquei boa parte do meu ministério ter um restaurante e conciliava, né? Tanto pastor de governo com restaurante. Mas aí eu vendi há um tempo atrás. Aleluia. E agora estou então, só no deixa eu ministério. só concluir aqui e aí eu vou te fazer uma pergunta, a gente trabalha. Aí você faz umas considerações no que eu acabei de falar agora, eu vou te dar continuidade. Então, eu olho para Goiânia e eu me surpreendo. Porque a videira de Goiânia, ela chegou a um patamar muito rápido. No olho histórico, né? A história da videira em 4 anos. Impressionante. Era 12 mil membros. Eu escutei de um pastor que não tem nada a ver com o nosso ministério. Ele foi pregar numa igreja e eu escutei essa pregação dele. Ele falou assim: se você quer ter uma igreja como referencial de prosperidade, é a Igreja Videira, falando da gente. Eu fiquei assim muito lisonjeado. Mas eu vejo o seguinte: hoje nós somos 10 prédios próprios aí, né? Todos prédios grandes. Nós temos uma rádio, que acho que é a maior rádio da cidade. Os pastores são muito bem sucedidos nos seus ministérios. Mas uma coisa que eu percebo é que, independente de ter chegado a esse nível tão alto, hoje nós estamos em 31 países, a videira de Goiânia ela não para de orar. Ela tem oração todos os dias. Sim, todos os dias. Na verdade, você às vezes dá uma relaxada. Quando você alcança um objetivo, você tende a relaxar. Mas tudo na videira que eu vejo de Goiânia, ela é regada em oração. Exatamente. Pastor, só falando, tem hora que está dando uma falha no seu áudio. Eu não sei se está dando uma pequena falha, assim, fica meio que como se tivesse, talvez o tecido está cobrindo ele, não sei. Mas enfim, pastor, isso tudo é fruto de uma direção que Deus deu para o pastor Aloísio. Ele tem algumas bases, alguns princípios que ele não abre mão. E um deles é esse: para ser pastor em Goiânia, o pastor tem que ter a disponibilidade de orar pelo menos 1 hora por dia. Até na folga, claro, na segunda-feira, e no sábado, no domingo, ele não é necessário ir no prédio. Mas ele tem que orar no prédio, 1 hora por dia, das 7 às 8 da manhã. E alguns prédios têm uma variação de 6, outros começam um pouco antes, né, para poder facilitar a vida para todos. Mas isso foi uma decisão. É importante também. Algumas pessoas falam: pastor, mas nós estamos na graça, é preciso orar, né?
Então, como que é esse negócio? Então quer dizer que aí vocês obrigam os pastores a orar? Olha, porque eu estou na graça, eu oro. É porque eu sei que realmente eu dependo de Deus, que eu estou realmente, tudo que eu venha a realizar no meu ministério é por causa dele, né, por meio dele e para ele. Então, nós oramos. Então, e o pastor, ele decidiu. O pastor Luiz, ele tem algumas resoluções na vida dele. Uma delas foi essa. Eu acho que foi uma bênção para nós. E ele começou a oração só com os pastores. Só que começou aí os irmãos da igreja. E aí, no início, era só ele, o pastor Naor, e eles ficavam lá orando. Ele fala que muitas vezes não tinha ninguém. Não tinha ninguém no prédio, mas estavam os dois orando. E aí acabou que o restante da igreja começou a participar, ordenou mais pastores. Então, aí nós criamos essa rotina diária. Né? E hoje, então, é uma direção para todo aquele que quer ser pastor. Como nós somos pastor em cada prédio, também é assim. Nós temos essa oração de manhã. E aí você fala, mas como que é? Então, mesmo eu não querendo, eu devo fazer? Realmente é assim. A vida cristã madura é essa, que não anda pela emoção. Olha, é muito bom eu orar sentindo, né? Ai, que vontade que eu estou de orar. Isso é muito bom. Faça. Mas também, se você não está interessado, ore também. Eu já fui inúmeras vezes, pastor. Nessa época eu comecei essa oração de manhãzinha, às 6 da manhã. Inúmeras vezes eu fui com sono, eu fui cansado, eu fui assim, né? Ai, mas vamos. Mas quantas vezes eu cheguei lá e a presença fluiu de tal maneira que eu saí de lá e falei assim, meu Deus, ainda bem que eu saí da cama. Ainda bem que eu decidi sair da cama para ter esse tempo de oração. E realmente nós oramos para tudo. Nós oramos nos nossos jejuns, nós oramos nos nossos encontros, oramos. Tudo que a gente vai fazer aqui tem oração. Né? Oramos no culto, oramos nas células, oramos para tudo. Realmente isso é um marco, é verdade. É verdade. Nós oramos mesmo aqui e entendemos o quão isso é poderoso. Né? Não oramos... pode perguntar, pastor. Conclui, pastor. Conclui o que você ia falar. Aí você fala, nós oramos porque nós já sabemos. Então, olha tanto que é importante você orar segundo a graça. Eu oro não para ter. Eu oro porque eu sei que eu já tenho. Eu oro para crer. No coração, aí, no seu coração, assim, hoje tudo que você conquistou hoje, ministerialmente, lógico, na sua vida pessoal, vamos falar do ministério, que inclui a nossa vida pessoal, não tem como você separar isso. Sim. Você é casado com a Leandra. A Leandra tem 3 filhos, tem o João, tem o Timóteo e a Ana. Isso. Né? Então, você atribui todas as suas conquistas hoje à oração? Olha, vamos lá. Eu preciso ser sincero. Tem coisa que eu nem orei e Deus me deu. Coisa que eu suspirei. A própria palavra diz, né, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu tenho que ser sincero. Tem coisas que realmente Deus me deu que talvez eu só suspirei, que não deixa de ser oração. Que não deixa de ser oração. Mas que eu só... Nossa, que coisa bacana, né? Que coisa joia. Como seria bom. Deus me deu. Mas realmente eu atribuo... porque a oração, o que é? Né? O que eu entendo? Tudo que eu tenho veio de Deus. João 3, 27 diz, nada tem um homem se do céu não lhe for dado. Então eu recebo do céu. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Então a oração o quê? É a maneira que Deus decidiu fazer. Falou, ele sabe de tudo? Sabe. Mas ele falou, olha, então você tem que pedir. Peça. Tanto é que ele fala para pedir. Em várias passagens da Bíblia ele fala, olha, peça, Jesus, pedir e dar-se-vos-á. Então, o que você faz? Por que eu desfruto? Porque eu oro, primeiro eu percebo
a vontade de Deus. A oração também tem isso, pastor. Você tem que perceber a vontade de Deus. Tudo bem que algumas vontades de Deus, elas são misturadas com a sua vontade. Porque Deus e nós somos um. Então, assim Deus, muitas vezes, ele coloca um pensamento. Não é só o diabo que coloca pensamento na nossa mente. Não é só um dardo inflamado. Mas Deus também coloca pensamento que você pensa até que é seu, mas é Deus colocando. E aí, Deus, você tem que perceber a vontade de Deus na sua vida e também você tem essa liberdade de pedir. E entenda, Deus já te deu tudo, mas é importante, sim, você orar ligando aqui na terra e no céu. A palavra de Deus diz que Deus deu a terra ao homem. Então tudo, né, que Deus vai fazer aqui... Exato. Então, para eu receber aquilo que Deus projetou para mim, aqui, eu tenho que orar. É através da minha boca, que é ligado. Né? Que aí liga uma escada, que liga da terra ao céu, né? E os anjos de Deus vêm nos servir naquilo que nós oramos. Eu realmente dou crédito tudo a essa oração. Mas aí não é uma oração, é uma oração misturada com a graça que eu gosto de falar. Que é uma oração que você crê que você já recebeu. Você vai lá e fala, Senhor, eu estou aqui pedindo, mas eu tenho convicção, né, que o Senhor já liberou isso para mim. Eu já te agradeço porque o Senhor já operou esse favor na minha vida. Né? Mais ou menos já respondeu uma pergunta que eu falei que iria fazer para você. Eu não quero fazer como alguns jornalistas que andam fazendo com intenções, né, escusas e negativas para te colocar em cilada. Não é isso. É só para acrescentar no coração dos irmãos que estão nos assistindo e, porventura, daqueles que vão nos assistir mais para frente. Nós conhecemos e pregamos isso já há um bom tempo. E isso está mais ou menos em todos E isso praticamente em todas as nossas pregações, em todas as nossas ministrações, nós falamos a respeito da obra consumada da cruz. Ontem mesmo eu falei sobre, né, eu preguei ontem aqui a armadura de Deus, que foi o 18º capítulo do pastor Arulísio, escutando ele, escutei a mensagem dele, copiei muitas das coisas que ele mesmo falou, que não estava no livro ali na pregação, e coloquei. Né? Porque eu gosto muito disso, eu falo isso, eu não tenho vergonha. Eu tenho pastores que são assim sensacionais no nosso meio. Até o próprio Felipe, eu fiz uma live com ele na semana passada, o filho do pastor Wilson, ele falou, olha, eu estou aqui há 3 anos, se eu preguei 8 mensagens que eu escrevi, é muito. Eu prego, sabe, a mensagem dos meus pastores, de homens que são grandes, que eu quero receber, sabe, o que eles têm recebido da parte de Deus. Então, eu, na verdade, vamos dizer assim, eu sou um intérprete hoje, sabe, no Evangelho. Sim. Eu tenho poucas mensagens, eu tenho até algumas mensagens minhas, mas na minha caminhada eu preguei muito pouco daquilo que eu escrevi. Sim. Né? Eu sigo, até as minhas orações são iguais às orações dos meus pastores. E vou ser sincero com você, pastor. Às vezes eu escrevo a oração dos meus pastores. Né? Se ele pregou a mensagem que eu vou pregar, e se eu achei que aquela oração que ele fez ali, ela tocou, e eu não tenho, sabe, o vocabulário todo que ele tem, aquela inspiração, eu escrevo e eu faço aquela oração como se fosse minha. Eu não tenho problema com isso. Eu não quero ser original, nada disso. Então, é só para que seja acrescentado, então, na vida dos irmãos. O senhor mais ou menos respondeu isso. Então, se hoje nós temos, assim, a completa revelação da obra consumada na cruz por Cristo, de que tudo já está pronto, toda vitória já foi nos dada, né, que todas as promessas são para nós, por que orar, então? Sim. Olha, pastor, em Lucas é o evangelho na qual fala a respeito que Jesus, ele fala de Jesus homem, filho do homem. E é o evangelho no qual mostra Jesus como homem, mas orando. Se eu não me engano, são 9, 11 ou 12 menções de oração, que é um evangelho que eu gosto muito de dar aula.
E aí, ou seja, é o evangelho no qual mais mostra Jesus indo ter com o Pai, né? Jesus, ele foi ter com o Pai para ouvir do Pai quem eram os discípulos dele. Jesus, ele orou, por mais que ele sabia que ele é Deus, que ele era o Filho de Deus, no batismo, no capítulo 3, no verso, né, em Lucas 3, verso, olha só, 21, diz assim, que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. Aleluia. Então, assim, se Jesus, que é Deus, mas mostrando ali a importância dele como homem, como filho do homem, ele orando para tudo. Ele orou até na sua morte. E quando ele expirou, né, quando ele estava ali entregando a morte para reclinar a cabeça, ele falou com o Pai. Então ele orou, ele orou ali quando ele começou o ministério, ele termina o ministério orando, e todo o tempo ele orou. Ele também, aí poderia falar isso para ele, falar, mas então Deus não sabe de tudo? Por que Jesus orou então pedindo? Deus não sabia o que Jesus precisava? Mas a oração, tanto é que também no Pai Nosso diz, né? Para nós pedirmos o pão de cada dia. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E ele ensina, então, na oração que ele deixa para nós, ele fala, ó, peça ao Pai, né, para o Pai te livrar do mal. Ele já sabia do mal? Claro que o Pai já sabia do mal. Mas ele fala, peça para o Pai. E isso, o pedir é algo tão celestial, pastor. Porque o pedir, você coloca Deus como o Senhor. Você coloca Deus como o seu suficiente. Quando você pede, você humilha, porque você declara que Ele é superior. Então, se eu peço algo que eu não tenho, eu estou declarando que Deus, Ele é superior. Pedir fala dessa dependência que eu, como noiva, tenho do noivo. Então, a oração, nós devemos sim pedir, porque também é um relacionamento, né? Quando você vai conversar com Deus, quando você vai orar, entenda que oração não é só petição. Eu quero falar a respeito disso para você depois, né? Não é só petição. Mas quando você vai orar, é um relacionamento que você tem. Então, pedir faz parte. Eu sou casado com a minha esposa. Ela sabe tudo que eu gosto. Mas é necessário pedir. Sim, algumas coisas eu peço para ela, porque faz parte do relacionamento. Pedir um ao outro, ainda mais quando você pede para Deus, né? Em Mateus 6,8 diz, o Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E depois continua falando, né? Portanto, vós orareis assim. Então, já diz aqui, o Pai já sabe, antes do que você vai pedir. Mas ele não fala, não peça. Então, aí alguns falam, mas Deus já te deu tudo, então você tem que pedir? Sim, eu peço. Eu peço para Deus, sabendo que Ele já me deu. Olha só, olha quem chegou aqui, pastor. Oh, coisa linda, que bênção é essa? Essa moça linda. Entrou aqui de supetão. Seguro, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Essa é a Ana. Essa é a Ana. E, então é isso, pastor. Eu entendo, o Evangelho diz isso. Peça. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aleluia, glória a Deus. Pastor, deixa eu falar uma outra coisa, já usando até esse texto que o senhor falou aí há pouco, e aí eu falei qual era o Salmo 115, no verso 16, onde o salmista diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Sim. Esse F no texto está com um F minúsculo, então ele não está falando, sabe, do seu filho Jesus, ele está falando do homem e não está falando dos filhos, que somos nós hoje. Somos herdeiros tudo aquilo que é do Senhor. Então, está falando de todo homem na Terra. Sim. Há um tempo atrás, eu não sei quanto tempo, um bom tempo, talvez 2, 3 anos atrás, eu ministrei uma mensagem aqui falando sobre o poder da oração. Eu acho que existem níveis de relacionamento. Quando você se achega à oração da graça, como você acabou de comentar agora, você se achega a Deus com dependência dele, Deus gosta disso.
né? Ele se sente, não é que ele se sente valorizado, porque Deus não está carente de nada, né? Mas é aquela coisa que quando, por exemplo, quando eu tenho meu pai, ele mora longe aqui da cidade, quando eu passo uma mensagem para ele, eu não ligo, mas nem passo mensagem e nem passo uma ligação que não seja com essa tecnologia que nós temos aqui hoje, né? Para ver presencial mesmo. E eu sei que ele fica feliz. E quando eu não passo, minha mãe reclama, que você vai estar reclamando que você não entrou em contato com ele. Eu acho que isso agrada o coração do pai. É quando você chega diante dele e aí você conversa, você expõe, conta das suas necessidades. A oração, essa oração de petição é uma dessas que você fala das suas necessidades. Sim. Porém, eu acho que existe uma outra coisa. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir aqui. E eu acho que isso é importante, até para que os irmãos entendam a posição a qual ele está hoje. Então, naquela mensagem que o pastor Luiz pregou e que eu preguei ontem, falando sobre a couraça da justiça, ele fala que as setas inflamadas, que são as brechas para que essas setas são atingidas, são um entendimento equivocado ou a maneira que você pega a doutrina e a usa, né? Doutrinas equivocadas. Sim. E aí aquela ali é a brecha onde o diabo atinge. E às vezes você não alcança determinada plenitude por conta da falta de conhecimento a despeito da palavra, ou Sim. até daquilo que Deus te colocou como posicionamento, né? Então, eu creio que há um princípio dentro desse versículo, né, sobre Deus ter dado aos filhos dos homens a terra, e eu acho que isso é até como uma medida de proteção para nós, que a ação do mundo espiritual na terra, ele precisa de uma legalidade para agir. Você concorda isso comigo? Concordo plenamente. Não, isso é bíblico, então, concordo. Então, a oração, ela é necessária para que você, Jesus amado, para que você gere de legalidade para que o mundo espiritual haja. Já está tudo pronto, já está tudo liberado, mas é necessário você liberar a ação da terra. Eu andei, antes de conhecer o Senhor, por conta de experiências ruins que eu tive na minha infância, espirituais, eu não sabia como explicar isso, meus pais não tinham formação religiosa, inclusive está aí na live, todo dia ela me acompanha junto com meu pai, né? E aí eu fui procurar conhecimentos, procurei em locais errados. E uma dessas coisas, e hoje eu uso até como experiência na minha caminhada, foi ir na Umbanda e tal. E você vai ver, o mundo espiritual, essa parte dos demônios, eles não conseguem agir na Terra se não for através do homem. Eles precisam de uma pessoa que permita que ele use aquele corpo para que ele possa se expressar ou agir na Terra. Sim. Então, da mesma maneira que o mundo espiritual, o inferno, os demônios, eles necessitam de uma liberação de uma pessoa para agir, eu também não tenho dúvida que é necessário para que os céus também hajam na Terra. Olha que coisa séria isso. Séria. Muito séria. Realmente, é verdade. Eu concordo plenamente com o senhor. É por isso que é importante. A nossa boca é a continuação da boca de Jesus aqui. Isso aqui eu vou anotar. Como é que é? Fala de novo aí. A nossa boca, eu entendo, pastor, que ela é a continuação da boca do Senhor Jesus. Então, nós emprestamos o nosso falar. E tudo que Jesus falava aqui era decretos que ele liberava. Então, quando nós, inspirados pelo Espírito, pedimos, é para edificação daquilo que Deus quer agir aqui na Terra. Então, é muito importante, né, a igreja ter esse entendimento. Né? Tem essa oração de petição, ela é fundamental para destruir. Preste atenção. Irmãos, a oração de petição é para construir o propósito que Deus tem aqui na Terra, mas também é para destruir, né? É Deus trazendo, né, circunstâncias, coisas para você destruir as obras do diabo. Né? A oração ela tem esse poder de construção, mas também de destruição. Construção das coisas de Deus e destruição das obras do diabo. Quando nós fazemos guerra espiritual, quando nós intercedemos, nós estamos ali destruindo. E é como?
pelo falar. Como é que Jesus vai destruir na sua volta? Através da sua boca, a espada que vai sair da sua boca, a palavra que vai sair. Né? Jesus não vai colocar a mão para destruir o homem, não. Ele vai falar e vai destruir ali o exército que vai se levantar contra ele. Então, nós quando nós falamos, é muito poderoso. Né? E também tem algo, pastor, que a oração, né? A oração tem a oração, né, de petição, tem a oração de intercessão, né, que é uma oração muito poderosa, você se colocando, intercedendo em favor do outro. Esse é o papel da igreja, muito importante, é um papel da igreja. Tem a oração, né, de ações de graças, que você agradece a Deus e você, né, acaba que sempre você é cheio do Espírito. Quando eu agradeço a Deus, é a maneira de ser cheio do Espírito. Mas tem uma oração que me levou para esse tipo de relacionamento, que é a oração de você contemplar os atributos de Deus. De você desfrutar. Antes de você... É algo que eu sempre faço. Antes de eu sair para pedir, para interceder, para guerrear, né? O que eu faço? Eu vou para a palavra para contemplar a Deus. Né? De repente, ali lendo, aí me salta um atributo de Deus, me salta ali, né, um nome de Deus. Então, é um tipo de oração no qual você vai contemplar os atributos, os nomes de Deus, que no meu entendimento é fundamental, antes de você sair pedindo, você ter esse tempo de desfrute com Deus. Porque isso vai te dar prazer, vai te dar, né, à medida que você contempla os atributos de Deus, isso vai crescer a sua fé, porque a oração sem fé também não tem valor nenhum, porque é a fé misturada com a sua oração que ela ativa as coisas. Então, é importante você contemplar, né, aonde nós estamos em Cristo, contemplar a beleza, a santidade, o poderio, a glória, os nomes de Deus, né, os atributos de Deus. E aí, quando você tem esse tempo, muitas vezes eu oro a palavra. Eu pego um salmo e eu começo a orar a palavra. Ou eu só falo ele em voz alta, repito ele várias vezes, ou de repente eu começo a orar meditando. Orar meditando, é um orar contemplando ali, eu vou, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, eu sou sua ovelha. Uau, o Senhor me escolheu, o Senhor foi lá e me comprou, eu sou sua ovelhinha. Senhor, que maravilha. Então quer dizer que eu sou sua ovelha, que o Senhor cuida, que o Senhor me livra do mal, que o Senhor me coloca no pasto certo para eu alimentar, que o Senhor me leva para as águas de descanso. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, abre os meus olhos, que eu possa entender aonde que eu estou em Cristo, que eu estou acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de lá eu comando, declarando que aquilo que o Senhor tem para mim vai vir à existência, não vai me faltar. E aí é um tipo de oração que eu começo a desfrutar dele, e depois eu vou. Aí quando eu vou para a petição, pastor, muitas vezes eu vou já com decretos, com orações curtas. Jesus fazia orações curtas. E aí quando você está cheio do Espírito, você não precisa de orar muito tempo. Não é errado orar muito tempo. Não é errado orar curto. Não tem, né, não quero falar o que é certo e errado. Mas tem hora que você só libera um decreto. Fala assim, eu cancelo agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, toda obra do inferno que está, né, atrapalhando tal célula, tal discipulador, tal pastor. Está cancelado agora, em nome de Jesus. Porque eu gastei tempo contemplando ele, eu cresço em fé e libero decretos, sentenças no mundo espiritual. Aleluia, aleluia. Poderoso demais isso, poderoso. E aí, então, nesse bloquinho que nós conversamos aqui agora, eu aprendi coisas assim extraordinárias. Né? E bom é para aquele que está nos ouvindo aí duas coisas importantíssimas. Uma, que eu acabei de aprender agora, a outra, né, confirmada pelo próprio pastor, de que é importante você orar, primeiro, para você liberar a ação, sabe, do mundo espiritual aqui na Terra, né, do propósito de Deus aqui na Terra, das vitórias que Ele já conquistou para nós. Né? E a outra coisa que você também falou foi que a oração, sabe, é baseada na graça. Você não ora, né, porque você precisa, você ora porque você já sabe que já recebeu. Você não merece, você já recebeu. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi
aquela posição que eu coloquei, que nós oramos, né, e precisamos orar para liberar a ação do mundo espiritual, de Deus, os seus anjos aqui na terra, né, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, para que, sabe, as bênçãos concluam, como foi o caso de Daniel, que orou, ele foi lá, lembrou, é aquela coisa que quando Deus coloca também na nossa mente, porque eu acho que ele estava assim, meditando em alguma coisa, e ele lembrou, falei, poxa, deixa eu consultar aqui as escrituras, e Sim, eu acho que está chegando o tempo daquela promessa que Deus liberou para o profeta. Ele sim, vai lá, de fato, era o momento de 70 anos, já tinha passado de 70 anos, ele ora, e assim, ele ora durante muito tempo, né? São, acho que 10 versículos da Bíblia, ou 14 versículos da Bíblia, ele só orando, né, pedindo misericórdia a Deus, se colocando, né, realmente a nossa face está avermelhada de vergonha, né, e o Senhor é maravilhoso. Aí entra nessa outra parte que o Senhor acabou de falar agora aí, né? Ele exalta aquilo que Deus é. E o resultado disso é que ele recebe, né, a hora, na verdade, Gabriel vem até ele. O texto bíblico fala que o homem Gabriel vai trazer, um anjo desce para sim. falar assim, a sua oração foi ouvida. Então, essa parte aí eu nunca tinha, agora eu vou começar a orar dessa maneira também, porque eu não orava assim. Eu vou trazer agora para a minha vida, para a vida da igreja, essa oração para contemplar, né, Sim, os atributos de Deus. Isso é poderoso demais, né? sim. Poderoso mesmo. Pastor, eu sou, olha, eu sou muito cheio, sou muito abençoado, né? Essa foi a oração que Deus me ensinou em 2014. A, a, a desfrutar de Deus. Porque Deus, ele não nos chamou para fazermos coisa. Tanto é que ele nos chamou, nos criou, e no sétimo dia, no sexto foi o homem, e no sétimo, ele foi o quê? Ele foi desfrutar do homem. Então, nós devemos continuar nesse desfrute, nesse descanso, né? Nesse relacionamento com Deus, né? Assim, dessa maneira. Então, eu realmente eu procuro. Teve um livro que me marcou muito, que foi até um dos livros indicados pelo pastor Aloysio, que é Experimentando as Profundezas de Jesus através da Oração. Você já ouviu falar nesse livro, pastor? Não, vou botar agora aqui, porque aí eu vou botar Ma na minha coleção aqui. Madame Guion, experimentando Jesus, experimentando Jesus nas profundezas da oração. Deixa eu me lembrar. Experimentando Jesus através da oração. Acho que é isso mesmo. Eu até tenho o livro aqui. Experimentando Jesus através da oração. Essa irmã é uma irmã católica, que ela escreveu o livro no ano de 1600. É isso. Sim, 1600 alguma coisa. Esse livro, vou falar para o senhor, ele influenciou John Wesley, esse livro influenciou Watchman Nee, essa senhorinha influenciou o pastor Aloysio e influenciou Jonathan Edwards, se eu não me engano. Isso eu conheço o livro dele, a biografia dele. Então, grandes homens de Deus foram influenciados porque ela ensinou porque a oração, pastor, muitas vezes nós temos que aquietar o nosso espírito, porque a nossa alma ela está agitada. A nossa alma, aquietar a nossa alma, porque ela está agitada o tempo inteiro, muitas informações. Muitas vezes as pessoas não conseguem orar muito tempo, por quê? Porque fica pensando no celular, fica pensando na conta, pensando no problema, pensando um monte de coisa, e aí ele não consegue voltar para Deus, porque Deus mora aqui dentro. Se Deus mora aqui dentro, e ela ensina isso. Então, se Deus mora aqui dentro, há um Deus residente, eu tenho que voltar o meu coração para esse Deus aqui dentro. E o que é que me atrapalha? A minha alma agitada. Então, quando eu aquieto a minha alma, eu consigo ouvir do Senhor a vontade dele, que é mais importante. Eu perceber a vontade de Deus, porque muitas vezes quando eu percebo a vontade de Deus, eu vejo que a minha vontade está errada. Pedi e não receberei, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque nós pedimos errado. Então, quando nós pedimos certo, nós recebemos. Então, aí ela fala para nós orarmos a Bíblia bem devagarzinho. Pega um versículo. Aí você começa a orar. Você aquieta, esquece o barulho das coisas, esquece as contas, esquece tudo.
Volta para esse Deus que mora dentro de você. E aí, quando você pega ali um versículo, o versículo é como um trilho. Que aí a sua mente não vai ficar divagando. Por que muitas pessoas não acham graça na oração? Por que muitas pessoas não têm fé na oração? Porque ora sem voltar para o Espírito. Se eu oro pensando em outras coisas, eu não vou ativar minha fé. Se eu vou para o culto ouvir o pastor Márcio Figueiredo pregando, se eu não tiver voltando minha alma, meu espírito, minha alma, minha mente, para receber ali, eu não recebo. A oração, mesma coisa. Se eu estou com a alma agitada, tanto é que o senhor falou, quando as pessoas estão com muito problema, por que alguns não conseguem orar? Porque chega para orar e fica ansioso, fica com medo do problema, e aí não consegue liberar. Então, a oração ela tem que ser, né, nós temos que orar, eu gosto de falar, né, dessa maneira, nós temos que orar sentados. Sentado em qual aspecto? Sentado porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, eu já oro sentado, descansando. E aí, ela fala nesse livro, é um livreto. Ela fala nesse livreto para você começar lendo a Bíblia, orando a Bíblia, bem devagarzinho, meditando naquilo ali. E aí você vai sendo tomado pelo Espírito e ele vai te conduzir. Porque a melhor oração, pastor, é aquela que é conduzida pelo Espírito. Aleluia, amém, é verdade. Essa é a oração, quando o Espírito te conduz a pedir o que tem que ser pedido, agradecer o que tem que ser agradecido, a interceder por quem tem. Essa oração, ela é a oração que Jesus fazia. Ele fazia tudo que o Pai pediu para ele, ele fez. Ou seja, ele não fez o que ele queria. Ele mesmo fala, tudo que eu fiz foi porque o Pai me pediu. Então, a nossa oração, ela tem que ser essa oração que percebe o coração de Deus. Pode até ser que seja um pensamento seu, mas saiba, não, esse pensamento foi Deus que colocou. Esse desejo foi Deus que colocou. Esse desejo não é meu, é desejo de Deus. Então agora eu vou orar e vou determinar. E aí ela ensina. E essa irmã, pastor, ela marcou, mas muita gente, mas muitos pastores, grandes homens de Deus, eu já ouvi falando de testemunho de grandes homens de Deus que foi marcado por essa mulher. Essa mulher, ela vivia, ela não foi uma pregadora, ela vivia na casa dela, e a experiência que ela teve de vida, ela escreveu um livro. Deixa eu ver, uma mulher que viveu num quarto com Jesus, relacionando com ele, tendo um marido difícil, uma sogra difícil. Ela teve tanta experiência de oração, que ela escreveu um livro, e que hoje eu estou falando desse livro de oração dela. Olha só. E quando eu terminar essa live aqui, eu já vou procurar esse livro agora. Eu tenho que achar esse livro. Pode procurar, vale a pena. Eu vou falar que eu preciso agora desse livro. Não como amuleto, mas como ensino, como aprendizado. Eu quero fazer diferença, pastor Darlan. Sabe, Deus me trouxe a cidade aqui para a gente poder fazer diferença, não para ser melhor, não para ser visto, não para ser reconhecido, nada disso. Apesar que sim, né, eu quero ser sim reconhecido. Usando as palavras da pastora Márcia, até que ela falou recente numa das lives dela, eu quero ser conhecido no céu e no inferno. Isso amém. Eu não quero ser reconhecido por homens. Né? Eu sempre falo isso, tem um irmão que ele ficava me perturbando para minha imagem aparecer. Eu falei, cara, não coloca minha imagem que eu vou te tirar da igreja. Eu nunca expulsei o irmão da igreja. Se você colocar a minha fotografia em alguma coisa, eu vou te expulsar. E agora eu estou tendo que aparecer aí em filmagens, em fotografias, em tudo quanto é lugar aí de Facebook, Instagram, YouTube, até canal do YouTube agora eu tenho que fazer. Pois é, pastor, eu também estou nessa. Mas estou lá. Mas por quê? Porque eu acho que, embora esse louvor já dê uma cansadinha, mas a grande verdade desse louvor é que ele cresça e eu diminua. Amém. Então, se eu quero realmente fazer diferença aqui na cidade, e um dos intuitos de poder chamar, né, homens como o senhor, quando eu fui ver lá, eu falei, pô, esse cara aqui só vive na oração. Desculpa o cara, vamos falar aqui como eu pensei. Eu vi lá oração tal hora. Eu falei, essa é uma chave. E nós começamos, não é que nós não oramos aqui, nós estabelecemos aqui na videira, infelizmente agora, com o prédio fechado, nós não estamos fazendo, mas assim, uma rotina de oração semanal. Amém. E aumentar essa rotina. Eu acabei até de conversar com a esposa há esses dias, né, de quando tudo voltar ao normal, eu começar também uma rotina maior ainda do que a gente Amém. já estava fazendo. Amém. E assim, milagres já têm acontecido.
Amém. Nós temos coisas assim que sobrenatural. E nós somos um grupinho pequeno orando. Sim. Né? Mas essas pessoas que estão firmes lá na oração, que não falham, essas pessoas têm experimentado, sabe, de sobrenatural na vida deles. Não só, porque a gente sempre olha muito para a área financeira, né? Assim, tem experimentado na área financeira, mas também tem experimentado em suas famílias. Porque às vezes você tem dinheiro, mas você não tem paz dentro de casa, você não tem paz no seu casamento, né? Às vezes você tem uma linda cama, você não tem sono. Às vezes você tem uma geladeira lotada, não tem fome, Sim. por conta de todo o momento que você vive. E essas pessoas têm experimentado esse sobrenatural na vida delas. Sim. Daquelas pessoas que têm pensado assim, não vai vir tão cedo. Embora tenha uma palavra liberada para isso, no casamento, que a família vai estar servindo junto. Eu sempre faço declaração junto aos irmãos da igreja. Aí a Kátia Salles é uma dessas irmãs que tem experimentado esse sobrenatural. A Márcia é outra que tem experimentado esse sobrenatural. São duas pessoas que estão sempre nas orações lá do prédio, né, durante a semana, e elas têm testemunhado, sabe, dessas maravilhas da parte de Deus, fruto de oração. Então, eu não quero só experimentar na minha vida financeira. Eu não quero só experimentar dentro da minha casa. Eu quero agora experimentar no ministério, pastor. Eu quero que essa igreja ela cumpra o propósito completo da vontade de Deus para nós. Sabe que nós fomos enviados aqui não só para ser uma igreja pequena, local, mas para uma igreja para influenciar. Por isso, eu tenho certeza que Deus colocou o Senhor hoje aqui comigo para trazer esses ensinamentos e aumentar mais ainda a nossa fé e o desejo, né, de estar orando, intensificando essas orações para que essa igreja ela possa ser, de fato, a eclésia de Deus aqui no Sul Fluminense, que nós chamamos de Vale do Paraíba. Porque a videira aqui no Sul Fluminense só está em 2 cidades. São mais de 20. Nós não estamos em muitas cidades. E eu quero chegar com essa mensagem nessas cidades junto com esses irmãos. Amém. E eu creio que o solo ele é fértil, mas agora nós precisamos regar, adubar, e eu creio que esse material é a oração. Amém. Amém. Deixa eu deixar o seu concluir, porque nós temos agora 3 minutos, pastor. Eita! Vou passar rápido. Né? Olha, pastor, obrigado mesmo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Por mim, eu ficava aí mais 1 hora, né? Porque esse assunto não esgota. Obrigado por o senhor me atender. Eu espero que esse relacionamento que nós fizemos aqui nesses dias, ele seja contínuo agora, depois dessa caminhada, quando eu for a Goiânia em dezembro. Amém. Amém. Conhecer pessoalmente. Vou deixar o senhor fazer suas considerações finais e orar por nós aqui. Amém. Amados, tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, no qual fala a respeito de Marta e Maria. Marta estava agitada de um lado para o outro. E esse agitado é perturbado, né? Quando você clica lá em cima, é perturbado, é angustiado, assim, é muito, muito ruim a situação dela. E Jesus estava lá na casa. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está dentro de você. Deus está dentro de você. Não fique agitado. Faça o que Maria fez. Maria quedava-se aos pés de Jesus. O que ela estava fazendo? Ela estava impressionada com a beleza, com as palavras de Jesus. Oração é isso. Gasta tempo relacionando com Deus. Pastor, eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido. Acorda um pouco antes do que você acorda normalmente, mas você pode orar o dia inteiro. Oração também. Oração é você conversar com Deus que está dentro de você. Então você pode conversar com Deus no ônibus. Eu já fechei os meus olhos uma vez indo para o Peru pregar lá, né? Eu estava indo para lá, sentado na poltrona lá do avião, peguei uma salada de fruta, peguei um abacaxi, coloquei na boca, ao que experimentei, eu falei, que delícia. Aí na hora eu falei para Deus, Deus, que delícia esse abacaxi. Como o Senhor é bom. Naquela hora eu fui cheio do Espírito, tinha 2 mulheres do meu lado no avião, comecei a chorar lá, eles devem ter olhado para mim, mas que esse rapaz está aí desesperado? Mas não, é porque eu estava conversando com Deus. A minha conversa com Ele não é só pedir, não é só interceder, não é só guerra. Não, é uma conversa
de falar com ele que eu gostei do abacaxi. Deus, obrigado, que delícia que o Senhor preparou aqui para mim. Como é bom estar aqui contigo. E eu quero abençoar vocês, em nome de Jesus, declarar que essa igreja é uma igreja que vai prevalecer, uma igreja cheia do Espírito Santo.